meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Elite Histórias Breves, sobre o episódio do Patrick que foi ao ar nessa quinta-feira, dia 23. E olha, já adianto que eu gostei desse episódio, achei bastante interessante, foi bem internalizado e eu vou discutir de todos os detalhes no vídeo de hoje com spoilers. Esse foi o último episódio de Elite Histórias Breves esse ano, mas eles vão retornar aí pra quinta temporada e também pra sexta, que já estão confirmadas. E óbvio que eu vou falar conforme forem saindo as novidades. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, aqui a gente vê o Patrick realmente muito imerso em tudo que aconteceu, tanto com a Ari, até com as questões da Mencia, mas também toda a relação da morte da mãe é muito presente. E é por isso que eu acho que esse é um dos melhores episódios desse novo Elite Histórias Breves, né? Porque eu tinha falado que o episódio anterior tinha sido legal porque trouxe a Elite raiz, né? A dinâmica ali do grupo e tudo mais. E esse eu acho que ele trouxe o drama muito bem feito que Elite tem. A única questão é que eu acho que eles deveriam ter trazido essa história muito antes. Inclusive, eles introduziram na quarta temporada toda essa questão do peso pra família, que foi a perda da mãe deles e da esposa, né? Do Benjamin, no caso. Isso foi, inclusive, uma das coisas que a produção tinha falado na época, né? Que a dificuldade de trazer novos personagens que entrariam em coisas que já estavam acontecendo, como todo o passado do Polo e que aquele grupo vivenciou, é que eles precisariam de um peso dramático também em alguma questão pra entrar aí no mesmo ritmo da galera, e aí eles trouxeram esse background da perda da mãe. Isso foi uma das coisas que eu senti muita falta na quarta temporada, deles trazerem um pouco mais de contexto pra essa história, até porque a gente consegue até o final da quarta temporada entender um pouco do sentimento deles, né, tanto do Patrick quanto da Ari, quanto da Mencia, de como eles se sentiam com relação à perda da mãe. A Mencia se sentia muito culpada porque foi atrás dela, e agora a gente entende o lado do Patrick, que ele se sentia culpado porque ele supostamente deveria cuidar da Mencia e ela supostamente sumiu por culpa dele, né? Obviamente a conclusão é muito bonita, né? Vem ali com Benjamin falando que a culpa na realidade era dos dois adultos que estavam lá, então quem deveria cuidar dela era a mãe ou ele mesmo. Então a gente já também sabia um pouquinho disso, né? A culpa que ele sentia e muito do que ele descarregava nos filhos também era com relação a isso. A própria Mencia falou, né? Ah, não adianta nada ele pedir desculpa e continuar não olhando na minha cara, mas eu acho que esse episódio ele também caminha para que isso fique melhor dentro da relação deles, até mesmo da dinâmica dos irmãos, porque a gente viu que eles são muito diferentes, mas ainda assim, quando eles precisam ter certa união, eles estão um do lado do outro, e existe uma culpa quando não estão um do lado do outro, muito envolto disso, né? Todo o peso da responsabilidade, por exemplo, da Ari, né? Que ela sente que ela tem com a Mencia e tudo mais. Então eu acho que todos os reflexos desse acontecimento foram muito bem trabalhados nesses três personagens. Agora, aqui, né, no episódio do Patrick, a gente tem uma intensidade maior ainda, porque a gente também vê que muito dessa vida que ele leva, das drogas que ele usa e tudo mais, também é muito por conta disso, por essa culpa, é uma válvula de escape. Gostei muito, inclusive, como eles trouxeram a imersão, né, que ele tava ali na viagem dele e tudo mais. Então, a gente tem uma mudança de coloração que foi muito bem feita, apesar de achar que alguns dos atores coadjuvantes não eram tão bons, porque quando a gente via, inclusive, ele interagindo com esses atores, ficava meio duro algumas questões de atuação, mas tudo bem, o foco ali é no Patrick mesmo e ele tava ótimo, e eu acho que ele entregou tudo que precisava realmente. Então, eu gostei como eles fizeram a viagem. Eu só acho que eles têm diálogos muito explicativos, por exemplo, quando já tava lá no segundo episódio, já tava entendendo tudo que eles estavam querendo dizer, né, sobre ele querer fugir, de como ele sentia a culpa e tudo mais, e depois eles fazem o personagem falar, ah, eu sinto muita culpa disso e aquilo, e eu acho que não é tão necessário assim, você ter diálogos tão expositivos, né? Porque o episódio já é bem entendível, pelo menos eu sinto que é assim. Deixa aí nos comentários se você realmente entendeu qual era todo o contexto quando teve o diálogo. E uma coisa que eu sinto com esse episódio é que ele traz de certa forma uma conclusão para a história que a gente acompanhou na quarta temporada, porque eu não sei se eles vão focar em toda essa questão do Armand. Eu sei que teve vazamento de uma foto ali que daria sequência a toda essa história, mas eu não
não sei como que eles iriam, né, pro caminho dessa história, já que o assassino foi embora da série. Apesar que, lógico, tem os outros envolvidos, mas eu falo que eu sinto que é, de certa forma, conclusivo, porque a gente vê o Patrick mesmo na pira dele falando, né, que eles precisam prestar atenção na Mencia, que ela tava pedindo ajuda, que ela precisava de ajuda. Muito do que a gente viu ali na pira dele tem um fundo de verdade, tanto nos sentimentos de como a Ari se sentia, né, dela se sentir abandonada por ele ter ido pra cabana quando ela tava de recém-alta, né, por causa dos eventos finais, que inclusive o Armando bateu nela, e também por toda a relação da Mencia, né, com tudo que ela passou e tudo mais, e que tudo foi um pedido de ajuda. Mas aqui, quando a gente tem isso muito bem estabelecido de, gente, ela precisa de ajuda, vamos ajudar ela, me faz entender que talvez eles tenham um direcionamento um pouquinho diferente aí no início da 5ª temporada, que eles estejam mais unidos, que eles prestem mais atenção em um ao outro, até mesmo o próprio Benjamin pode trabalhar algumas questões de como ele trata os filhos dele, até porque nessa 5ª temporada vem mais uma leva de elenco novo, então mesmo que eles continuem essa história, ainda assim eu acho que vai ter uma dinâmica diferente a partir da 5ª temporada, até porque eles eram a novidade, né, e tinha o envolvimento deles com os personagens mais antigos, e aqui a gente já tem tudo muito bem estabelecido. Acho que o próprio Patrick também, ele tem uma mudança de direcionamento, porque ele entende também que ele precisa parar um pouquinho, que é até o aspecto que ele mesmo explica, né? Ele fala, eu quero diminuir o ritmo das coisas. Inclusive, todo esse episódio, né, a ida dele pra cabana, no final das contas, era assim pra ele ter um tempo pra ele. Mas como esse episódio fala muito de culpa, ele também é um episódio de resolução. Ele chega à conclusão que ele precisa estar mais junto com as irmãs, que ele precisa diminuir o ritmo de tudo. Talvez seja até um fator positivo pra, talvez, alguma forma que ele se envolva com o Omar na 5ª temporada, ainda mais que não tem o Ander mais, né, e a gente já viu que eles tinham um envolvimento ali, e ele até fala, né, eu valho mais, né, eu achei que não valia a pena. Ele fala isso quando ele vê que o Benny bloqueou ele, então pra mim ele também tem o entendimento de que ele deve procurar coisas mais reais, né, não ficar nessa vida que ele leva, que é um aspecto que o Patrick tem desde o início da 4ª temporada. Não sei se vai parar 100%, porque Elite sempre trouxe, né, esse contexto de droga e tudo mais, mas eu acho que ele pode realmente diminuir o ritmo até pra ver como que vai encaixar aí nessa dinâmica desses novos personagens que vêm. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que também é um ponto interessante, é a gente ver, né, a Ari ignorando a mensagem do Samuel. Lá no episódio do Samuel, ele chega a falar, né, eu nem sei mais a que pé eu tô, porque a Ari nem responde mais as minhas mensagens. Eu não sei se o Samuel é muito emocionado, a gente vê que ela realmente tá brava, né, ela dá uma virada de olho, mas ao mesmo tempo ela também quer passar aquele momento ali com a família, que eles querem ficar juntos. Então a gente já começa essa 5ª temporada também tendo essa relação dele com ela estremecido, que é algo que vem aí nesses 2 episódios, e vamos ver como que eles vão resolver toda essa relação. Enfim, de uma forma geral, eu senti que tanto esse episódio quanto o anterior, eles foram mais similares ao que a gente tinha visto no primeiro Elite Histórias Breves. Eu acho que o da Kai realmente foi o que mais destoou, e foi o que não fez a personagem sair do mesmo lugar que ela terminou na 4ª temporada, não teve nenhuma resolução muito diferente. Então, pra mim, esse episódio, tendo todo esse contexto, inclusive, da mãe, da gente, inclusive, ver cena, né, da relação do Patrick com a mãe, acaba sendo um episódio que era o que faltava, sabe? A gente precisava desse contexto um pouquinho mais aprofundado, e não só, tipo, olha, existe esse background. Apesar deles terem trabalhado em alguns aspectos na 4ª temporada, eu tava sentindo falta da gente ter um enredo mais aprofundado, e eu acho que esse episódio foi justamente isso, pelo menos da perspectiva do Patrick. Enfim, Elite é aquela série que a gente ama, particularmente eu não gostei tanto da 4ª temporada, mas obviamente não desisti da série ainda, então vou assistir a 5ª, tô bastante curiosa pra ver como que os eventos finais vão se dar. Mas deixa vocês aí nos comentários o que vocês acharam desses episódios, qual que foi o seu top 3, qual que você gostou mais, qual que você gostou menos e por quê, e o que vocês estão esperando pra 5ª temporada de Elite. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, um Feliz Natal!